para se inscrever nos programas da igreja, os eventos da igreja. Vamos receber algumas informações. Mas esses momentos que nós estamos vivendo aqui, nós não fazemos isso comumente, mas no Vida Vitoriosa a gente faz, tá bom? Então, faça a sua inscrição para que Deus possa curar você também nos eventos que nós aqui desenvolvemos. Vida Vitoriosa, o encontro de veredas antigas, Radical. Vamos ter agora no mês de junho, dia 12, está aberta a inscrição para o jantar dos namorados, né? Corra logo, porque as vagas são limitadas. E eu vi lá, já tinha mais de 20 casais inscritos, né? Deixe lá um recurso para fazer a sua inscrição. Vencendo a ira, o Veredas Antigas Vencendo a Ira, quem ainda não fez, faça a sua inscrição também. Passa para mim, querida, o vídeo das programações, por favor. Olá, família da paz. Estamos aqui para falar sobre os eventos do mês de maio. No dia 9/5, nós teremos a nossa Vigília Kadosh, que será realizado de 18 horas até a meia-noite. Não perca! No dia 18/5, nós teremos a nossa Festa nas Águas. Novos irmãos irão se batizar. Não perca e venha celebrar este dia conosco. No dia 23/5, nós teremos o nosso treinamento do Ministério Infantil, o nosso MIC. Será iniciado às 18h30 até às 22h30. Teremos 4 palestras e será com a pastora Érica Peixoto. E para finalizar, nós teremos no dia 24/5 o nosso Sábado do Fluir, organizado pelo Ministério de Louvor da nossa igreja. Não perca! Também teremos o casamento comunitário para quem não se casou na igreja, tá? Que é membro da igreja já. A gente vai ter o casamento comunitário no mês de agosto, tá? Procure Pastor Neto, dia 30 de agosto. Estaremos no sábado aqui, né, realizando o casamento dos irmãos que não passaram pela bênção da igreja. Ah, pastor, já tem 30 anos de casado. Qual o problema? Nenhum problema, tá? Aproveita. Júnior vai casar, né? Aleluia, glória a Deus. Faça a sua inscrição, tá? E se prontifique para passar por esse momento. Pastor, eu tenho conhecido que gostaria de passar por esse casamento. É possível? Apresenta o casal à célula de casais, traga para cá e até lá a gente consegue vincular para que os irmãos possam passar pelo casamento, tá? E aí haverá toda uma organização, haverá uma reunião, né? E a gente vai fazer uma programação bem legal. Ano passado foi muito bom. Eu quero estimular você a receber a bênção no altar do Senhor. Abra sua Bíblia, por gentileza. Não vou passar das 9 hoje. Quero tratar com você sobre os pactos perigosos que, em se tratando de batalha espiritual, muitas pessoas fizeram sem saber e hoje pagam um preço muito alto por conta disso, né? Hoje eu estava assistindo um vídeo de batalha espiritual e o pastor, num culto como esse, deu uma ordem para o demônio, sem saber quem era, e ele disse: demônio que tiver alojado, caia por terra agora em nome de Jesus. Uma mulher que estava lá atrás assim, caiu possessa, e ele foi fazer a libertação daquela mulher, e aquele demônio entrou através de uma tatuagem. Ela fez uma tatuagem no corpo, e o demônio entrou. Então tem muitos jovens que ficam empolgados com tatuagem. Nem toda tatuagem é satânica, mas quando você lida com sangue, é muito perigoso, né? Porque o sangue é um objeto muito usado nos pactos satânicos. E se a pessoa não tiver discernimento, né, ela pode estar invocando o nome de alguma entidade espiritual maligna, e que pode fazer parte da sua perturbação espiritual a partir daquele momento. Existem outros tipos de pactos, mas a gente vai conversando, né? Quando você vai para uma rodada de alcoolismo, é um pacto que você faz. 90%, eu vou dizer mais, 99% dos bêbados são endemoniados. 99% dos bêbados são endemoniados. Por quê? Porque eles não têm discernimento espiritual, não têm domínio próprio,
não têm vontade própria, eles são coordenados e comandados a partir disso pelo vício, né? Aliás, todo vício é muito complicado, né? Salmo 74, verso 20 diz: atenta para a tua aliança, pois os lugares tenebrosos da terra estão cheios de moradas de violência. Acho que eu usei esse texto há pouco tempo para pregar aqui, se não me falha a memória. Mas atenta para a tua aliança está dizendo, fica atento com os pactos que você fez, porque quando a gente faz pacto com o mundo espiritual, a gente até esquece, mas o mundo espiritual não esquece, porque eles trabalham com legalidade. Se a Bíblia diz que o inimigo anda ao nosso derredor como um leão, tentando tragar aqueles que estão desavisados, imagina a oportunidade que ele não fica esperando para atacar, né? Uma vez que já entendemos que Paulo diz que a nossa luta não é contra carne nem sangue, então você não está lutando contra a sua esposa, você não está lutando quando você tem uma dificuldade contra o seu marido, você está lutando contra principados, potestades, poderes, dominadores que operam na região celestial. Então ali como uma nuvem negra sobre a sua família, sobre a sua casa, sobre o seu casamento. Toma cuidado com isso, porque muitas vezes a gente não tem discernimento, e às vezes é batalha espiritual e a gente está achando que é relacional, né? Por isso que a família ela precisa ser regada constantemente por oração, né? E a gente já tem falado muito isso aqui, mas não podemos deixar de atentar para isso. Somos então constituídos pelo que, presta atenção nisso, qual é a nossa formação? Nós somos formados por aquilo que nós herdamos, por aquilo que nós aprendemos, ou por aquilo que somos influenciados. Herança, aprendizado e influência são as portas de entrada de pactos perigosos que a gente faz. Anotou, hein, meu filho? Anote, tá? Abre lá em Efésios 6, que fala de batalha espiritual, vai em cima na sua Bíblia e diz assim: nós somos formados por herança, que mais? Aprendizado e influência, tá? Ou nós somos coordenados por aquilo que nós herdamos, e as heranças nem sempre são heranças boas, né? As heranças são muito ruins. Pais, avós, bisavós, prostitutos, alcoólatras, drogados, esse pessoal deixou um peso muito grande na nossa vida, né? E enquanto estamos debaixo da unção de Deus, no nome de Jesus, guardados por Ele, está tudo seguro. Mas quando a gente abre uma brecha, que a gente põe o pezinho fora da nossa bênção, essas maldições estão ao nosso, né, derredor, prontinhas para pegar de volta. Por isso que a palavra diz assim: aqueles que perseverarem até o fim, né, é que verão a vida eterna. Porque tem gente que anda pela igreja, mas ainda não, né, não se aliançou com Deus. Por isso o texto diz: atenta para a tua aliança. É claro que eu não estou falando em maldição de perda de salvação, porque a gente não acredita nisso, né? Mas, por exemplo, nós vemos Davi, que era um homem segundo o coração de Deus, pagou um preço muito alto sendo um homem segundo o coração de Deus. Por quê? Porque ele botou o pezinho fora, né? E aí, pecado veio e ele foi, então, assolado, e a sua família pagou o preço alto por causa do pecado dele. E tem muita gente ainda que tem essa questão, né? Que não está tomando atenção com aquilo que aprendeu, com aquilo que deixou-se influenciar, ou pelas nossas heranças. Bom, vamos focar um pouquinho nisso aqui. Se eu posso ser influenciado pelo reino das trevas através daquilo que eu herdo, eu preciso observar o convívio com quem eu tenho, né? Quem está me influenciando nessa questão da herança? Eu preciso observar, porque
Pé de jaca só dá jaca, né, gente? A gente tem uma forte pressão de herança, porque nós copiamos os nossos progenitores, tá certo? Né? São os nossos pais, os nossos avós, tem muita coisa que a gente copia deles, né? E aí a gente vai, sem às vezes perceber, eu já contei para vocês aqui, falo sempre, que eu repeti muita coisa que meu pai fez, né? Então a gente tem que tomar cuidado com essa questão da herança. Segundo lugar, tomar cuidado com aquilo que a gente aprende. Bom, nós estamos vivendo na era da influência, e aí a gente tem que tomar cuidado com aquilo que lê, aquilo que ouve, aquilo que assiste, né? A gente viu vários relatos e vê vários relatos de pessoas que gostam de filmes de terror, que se envolvem com essas coisas de ficar assistindo e vendo, ouvindo. Tem uns caras aí que distorcem a Bíblia com uma habilidade, daqui a pouco o cara está crendo numa heresia muito grande e não se apercebe disso, né? Defendendo coisas que a Bíblia condena. Tem que tomar cuidado com aquilo que aprende. Então, com aquilo que eu aprendo vai depender de com quem eu ando. Então tem a ver agora com a influência, não é? Eu conto a história de um amigo meu que veio de outro estado, amigo nosso, meu de neto, veio de outro estado, veio morar aqui em Campos e foi morar num determinado lugar violento, e os seus filhos se envolveram com a violência, influência, né? Então toma cuidado aonde você vai morar, onde você vai estudar, né? Tem que tomar cuidado com isso, porque a influência, as pessoas começam a se vestir de acordo com o ambiente que está convivendo, né? E a gente vê claramente, quando as pessoas chegam aqui na igreja, você percebe, né? Esses dias eu vi uma criança chegar aqui com um trejeito diferente na sua vestimenta, que eu já logo percebi, esse camarada, mais ou menos, já sei com quem ele está convivendo, pela roupa que ele chegou, não posso falar muito, senão eu exponho, né? Pela forma como ele agia, aí você vê que começa a conviver com a igreja, começa a ser influenciado pela igreja, a vida da pessoa muda, né? Assim também como lá fora. Por isso seus filhos não podem deixar de vir para os cultos, para os eventos da igreja. Não seja bobo. O Alci foi fazer um trabalho lá em casa hoje, levou um parceiro dele, aí eu fiz uma pressão no parceiro dele, falou: você tem filho? Ele falou: tem. Aí o Alci falou: está afastado da igreja, filho de pastor. Aí eu fiz uma pressão nele, falei: cara, você tem filho? Ele falou: tenho. Cuidado de criar seus filhos fora da igreja, que a coisa vai daqui a pouco. Hoje eu vi um vídeo, eu assisto muito vídeo, né? Por isso que eu falo em vídeo, de um camarada na Europa, na Holanda, estava imitando o cachorro, adestramento de humano como se fosse cachorro. Vocês viram esse vídeo? Né? Adestramento de humano como se fosse cachorro. Aí eu fui lá no comentário e botei assim: o pior não é a pessoa fazer isso, porque a pessoa pode fazer o que ela quiser da vida dela, certo? O pior é que tinha um monte de gente aplaudindo. O pior é a gente aplaudir essas desgraças, né? E só aplaude quem está muito influenciado, tá? Então tem que tomar cuidado com a influência. A influência hoje em dia é muito forte. Então uma das questões a respeito da aliança, e por que eu estou falando isso? Eu falei da herança, eu falei do aprendizado e eu falei da influência, que tem a ver com o cuidado com a aliança. E aí eu já citei aqui, volto a repetir, muitas jovens que vão para a faculdade, chega lá crente, sai de lá herege. Tinha um primo meu que era capitão do exército, ele saiu, aposentou, ele falou: Haroldo, eu fico bobo com os meninos que chegam aqui no exército, que são crentes, um ano depois ele vai só para servir, né? Um ano depois o cara sai daqui herege. Chega crente e sai herege. Por quê? Por causa da influência, do convívio, né? Então, aquela historinha que a gente sabe do adágio que diz: me diga com quem tu andas, que eu te direi quem tu és, é uma grande verdade, tá bom? Então, às vezes, a sua casa está locada num ambiente muito perigoso, tenebroso,
má influência, é melhor você sair para pagar um aluguel, porque os seus filhos vão conviver ali. Colégio, faculdade, né? Tem que acompanhar bem de perto. E é uma fase bem complicada, né? Uma aliança é um ato mais solene entre duas pessoas que vislumbram entrega e dedicação total. Quando uma pessoa faz uma aliança um com o outro, está dizendo, né, um casamento, por exemplo, é o que nós conhecemos, está dizendo: eu prometo te amar, te honrar, te respeitar na alegria, na tristeza, na saúde, na doença. É uma promessa que você faz que tem a ver com aliança, né? Aliança é isso. Você faz baseado numa promessa. Aí você põe um anel no dedo um do outro. Tem gente que não está conseguindo manter isso, né? Tem um grande índice de pessoas que hoje divorciam, quebrou uma aliança, né? Aí não vamos entrar no mérito, mas quando alguém se divorcia, quebrou a aliança. No mundo espiritual, quando você quebra uma aliança, você sai dele amaldiçoado. No mundo espiritual, quando você quebra uma aliança, e normalmente no mundo espiritual se faz alianças de sangue, né? Por isso que eu falo a questão do sangue é perigoso. A pessoa que quebra, ela sai amaldiçoada, vai ter problema sério, principalmente quem fez pacto com o demônio. Por isso que quando a gente chega na igreja, eu fiquei feliz porque eu vi um pastor esses dias falando o que eu falo há anos, que todo crente, quando chega na igreja, ele precisa de passar por um processo de cura e libertação. Por quê? Porque chega muito contaminado. A pessoa entregou a vida para Jesus, é salvo, mas é a bagagem que trouxe. Tem que passar por um processo de cura e libertação. Por isso que a gente trabalha cura e libertação aqui na igreja, né? E cura e libertação é para crente. Aí eu vi umas pessoas que vão para São Paulo, vão lá para Cracolândia, para chegar lá e botar a mão na cabeça dos cracudos e expulsar demônio. Para quê? Né? Só para mexer com os bichos. E aí vai lá, não faz um tratamento, um acompanhamento certo. Você chega um cara, todo cracudo ele todo drogado ele é endemoniado. Então se você chegar e começar a orar por ele, ele vai ficar endemoniado. E aí, se você for lá, expulsar o demônio, virar as costas e não tirar aquela pessoa dali, e ele não mudar de vida, a Bíblia fala que os demônios vão voltar e vão trazer com eles mais 7 piores. E aí aquele estágio que antes já estava naquele nível vai ficar 7 vezes piores, né? Então, a libertação ela precisa ser entendida em relação a isso. Não dá para sair e querer resolver o problema do mundo, né? Eu já vi, né, nós que somos da segunda igreja, teve uma época lá que a galera saía para a rua para fazer um trabalho com o pessoal de rua. Isso é complicado. Isso é muito complicado. Lembra, Marquinhos? Alugar uma casa, anjos da noite, alugar uma casa, tiravam os drogados da rua, como é que eles falam hoje? Pessoas em estado de rua. Tiravam de lá, colocavam naquela casa. E aí começava, né, dar roupa, banho, fazer a barba, cortar o cabelo, uma piolhada doida, aquele negócio todo, né, da rua. Passava um tempo, eles começavam a fugir. Começavam a levar droga para dentro daquela casa, agrediam um ao outro. Então é um processo bem complexo. Quando as pessoas falam assim, quem está de fora critica a igreja porque às vezes não resolve o problema da sociedade, nós não fomos levantados para resolver o problema da sociedade. O papel da igreja não é esse. A gente faz porque, né, nós por amor, a gente ajuda aqui a colar, mas o nosso papel não é esse. Esse é o papel dos órgãos públicos, de não deixar as pessoas ficarem nesse nível. Aí entra a igreja, que apoia, né? Tirar esse povo desse ambiente aí é muito complexo, é um trabalho. E aí eu conheci uma pessoa que talvez vocês tenham conhecido, ele tinha uma Brasília cor creme, rodava aqui pelo bairro, não me lembro o nome dele. Ele ia muito na segunda igreja para pegar sacolão para poder, né, ele apoiava esses moradores de rua. Ele levou Mão Amiga, não me lembro o nome dele, o projeto era Mão Amiga. Ele levou um ex-viciado para dentro de... Adriano.
Eu conheci ele. Ele levou um ex-morador de rua para dentro da casa dele e o cara matou ele. Então, é assim, muito complexo, né? Então, por exemplo, alguém veio da rua, era um cara drogado e tal. A gente começa a acompanhar, mas tem que ter bastante cuidado. Tem que ter um trabalho especial. E eu amo ver essas pessoas que têm esse dom de misericórdia, né? Acho que uma equipe bacana, com pessoas dedicadas, que dá muito trabalho. E você tira, vamos supor, se você tirar 10 pessoas da rua, 8 voltam. 8 voltam. O êxito com eles é muito difícil, né? E muitas vezes é por conta de problemas familiares, né? E também pelo vício. É. Ou então eu chutei certo, né? É um índice muito baixo. É um trabalho muito oneroso. Antônio é um cara que nós conhecemos, que ele inclusive é radical. Tem uma casa de recuperação de ex-viciados. E de 10 pessoas que passam 9 meses lá, só 2 se recuperam. Os 8 voltam para a rua, né? Então é assim muito difícil, porque tem a questão espiritual, tem uma questão emocional, tem uma questão de vício. É muito complexo, né? Mas é um trabalho muito, vamos dizer assim, de Deus. Quem tem esse chamado, eu confesso que eu tenho uma resistência muito grande, dificuldade de trabalhar com ex-viciado. Mas tem gente que é chamado para isso, que trabalha isso muito bem, e o Antônio é um, né, que é muito dedicado, é um trabalho muito oneroso, né? Então, uma aliança é um ato mais solene entre duas pessoas que vislumbram a entrega e a dedicação. Por que é importante a gente enfatizar isso? Porque quando nós entregamos nossa vida para Jesus, nós estamos fazendo uma aliança com Ele. Então presta atenção, às vezes eu ouço algumas coisas nos meus atendimentos que me fazem raciocinar e dizer para você o que eu vou dizer agora. Quando nós fazemos uma aliança com Jesus, nós não podemos ter uma aliança de dependência com mais ninguém. Nem com o nosso marido, nem com a nossa esposa. Aliança conjugal é uma coisa, mas uma aliança de dependência só de Deus. Por que eu estou falando isso? Porque às vezes a gente faz alianças em alguns relacionamentos que você vê que a pessoa está sendo usurpada, que a pessoa está sendo maltratada, que a pessoa está sendo aviltada, sabe? Que a pessoa está sendo abusada, e aquela pessoa não sai daquele relacionamento e se torna um escravo daquele relacionamento. Mulheres principalmente. Mulheres principalmente. Então veja, um alerta sempre aqui para as meninas e para as mulheres: nunca colhe com um cara se ele não te honrar antes. E a maioria dos homens não honram as mulheres antes, eles já abusam delas antes. O que vai acontecer com um homem que começa um relacionamento já abusando da mulher? Ele vai fazer isso a vida toda com ela, nunca vai honrar essa mulher. Entendeu? Tem homens que também vivem isso, são menos. Tem namorados e namoradas que vivem muito isso. Nossa dependência só pode ser conectada com Deus porque a nossa aliança é com Ele. Eu estou tão apaixonado por você, você é meu tudo. Não é não. Não é não. Você vai se decepcionar. Porque esse seu tudo no futuro ele não vai ser seu nada. Se você entrar nessa noia, porque isso é uma noia, isso é uma droga. Entendeu? Não é isso. Pelo contrário. Quem faz esse tipo de afirmação é uma dependente. Ou um dependente que vai onerar o outro como se fosse um carrapato. E vai sugar a vida daquela outra pessoa. Cuidado. Quem está namorando aí, cuidado. Eu tinha uma namorada que ela tinha ciúme da minha mãe. Entendeu?
Você já sabe que não deu certo, né? Porque não é Zilma, né? Era um ciúme doentio, né? Então essa coisa de gente que precisa de tratamento, acompanhamento, faz isso paralelo. E aí tem alguns namoros que eu inclusive recomendo para acabar. Por quê? Porque não é seu tudo, não vai fazer isso com outra pessoa não. Por quê? Porque quando essa pessoa passa a ser a minha maior aliança, eu vou sugar essa pessoa, mas eu tinha que ter isso com Deus, porque Deus pode fazer isso. Deus pode suprir a gente, mas a outra pessoa, ó, nunca uma mulher vai dar conta da necessidade de um homem, ou o homem dá conta da necessidade da mulher, não tem como. Nós não somos deuses, né? Então tem que tomar cuidado com isso, porque tem muita gente hoje em relacionamentos frustrados, porque não entendeu esse papel da aliança. Então quando eu estou conversando com uma mulher ou com um homem, que eu vejo essa dependência total, eu vejo que ela está em idolatria, porque substitui, troca de Deus, deixa Deus e onera essa pessoa que está com ela. Às vezes faz isso com o pai, às vezes faz com a mãe, tá? Então há muita gente, por isso que eu falo, cura e libertação é para quem é crente. Porque se você falar isso lá fora, o povo não entende isso não, né? Não entende. O povo lá fora está em outra. O povo lá fora é, né? Você sabe que você ouve seus parentes lá, como que eles falam, o que eles pensam, não tem aliança com ninguém. Na verdade, não tem firmeza nenhuma com ninguém, né? Então, essa aliança, eu volto para o texto de novo de Salmo 74, 20. Atenta para a tua aliança. Fica atento. Você tem uma aliança com os céus, você tem uma aliança com Deus. Ele é o seu supridor. Ele é a sua fonte. Nós cantamos hoje. Fonte, herança, colheita. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança, né? É dele, ele é capaz de fazer isso para a gente. Agora outra pessoa não vai conseguir fazer, pai não vai conseguir, mãe não vai conseguir. Tem filho que fica agarrado na saia da mãe a vida toda, né? Isso é ruim. Nos Estados Unidos o garoto fez 30 anos, ele é expulso de casa. Acho que é 30, né, Marquinhos? Você que morou lá? É menos, né? Menos, manda embora. Ele vai agir sua vida, vai cavar sua vida, né? Porque se não botar o filhote para fora de casa, ele vai ficar ali com ar-condicionado, internet, banda larga, cama confortável. O que mais? Computador de última geração. Os pais trabalhando com a miséria para poder bancar. Você acha que esses caras vão querer ir embora, casar? Vai não, entendeu? Vai não. Eles, tem gente que fica sendo essa dependência, né, dos pais a vida toda. Então, essa aliança ela é unilateral, irrevogável e incondicional. Eu só posso viver isso com Deus. Porque se eu fizer isso com o reino das trevas, vai ser pancada, né? Vai ser difícil. Isso traz implicações que muitas vezes são desconhecidas nas suas consequências. Existem leis que regem o universo e todas elas foram instituídas por Deus, porque foi Ele que criou todas as coisas. Por exemplo, um avô abusou de uma neta de 2 aninhos. De onde vem isso? Eu contei domingo pregando que uma menina de 6 anos tentou suicídio. De onde vem isso? Emocional que não é, né, gente? São laços das trevas que essa família tem. Laços com as trevas que o inimigo manipula a cabeça das pessoas para apanhar uma arma e dar um tiro na cabeça. Essas coisas todas aí de desgraças que a gente viu, né, e vê. Provavelmente, isso também é importante. Todo abusador, nós aprendemos isso no Veredas, todo abusador, 90% foi abusado.
90% dos abusadores foram abusados. Herança. Lembra que a gente falou lá em cima? Herança, né? Herança que não foi curada, não foi curada. E aí a gente tem um problema. Como que a gente vai saber se as pessoas com quem a gente conviveu, da história passada delas? Uma mulher que não consegue ser carinhosa, um homem que não consegue ser um gentleman, aquele cara que honra a família, que se dedica à família, eles têm sobre si uma carga relacional e emocional de uma família que foi sempre muito, mal feita, muito estragada. E as famílias antigamente eram muito complicadas, né? Os homens eram pai de trocentos filhos. As mães pariam todo ano, né? Era um atrás do outro, não tinha remédio. E aí morria metade, porque não tinha assistência médica também. E os filhos que eram criados igual bicho, porque também não se ensinava o amor, o relacionamento. Aí você vai criando essa mescla de pessoas indelicadas. E hoje a gente tem o contrário, uma geração que está sendo paparicada demais, porque a gente veio de uma geração que não tinha nada, e hoje a gente quer dar tudo para os nossos filhos. A gente está errando também com excesso, né? Isso tem a ver com aliança? Tem a ver, claro que sim, porque isso legaliza muitas ações das trevas na família, e a sociedade está cada vez pior por conta dessas questões, né? Por exemplo, toda pessoa que prejudica alguém, de alguma forma será prejudicado. Por quê? Gálatas 6:7. Deus não se deixa escarnecer. Tudo que o homem plantar, isso também ceifará. Isso é aliança. A Bíblia está repleta de informação a respeito de um homem de boa qualidade, um homem bom, uma mulher boa, que semeia no relacionamento. A Bíblia diz que quanto mais ele semeia, mais bem-aventurado ele é. Porque tem gente que é maldoso e pensa que nunca vai colher isso. Mas é fatal, a Bíblia fala isso. Em Mateus 7,12 também fala isso, né? Tudo que o homem semeia, ele colhe. Então, cuidado, fica atento para essas alianças, porque é uma colheita. A aliança de Davi com Deus era tão levada a sério que ele buscou honrar os descendentes de Saul por causa de Deus. Davi entendia muito essa questão da aliança, mas ele quebrou a aliança com Deus e a família dele pagou o preço, né? Então eu quero parar aqui para a gente continuar nas próximas semanas, que eu vou aprofundar com você esse assunto de aliança, né? Esse assunto de pactos, porque na verdade aliança e pacto têm os mesmos direcionamentos, né? Às vezes a gente faz um pacto com alguém e nem se apercebeu que isso foi um pacto de sangue. Me lembro uma vez que eu fui orar com uma pessoa e ele estava com os braços cheios de um certo bracelete, uma certa pulseira de couro. Eram umas 3 ou 4 pulseiras. E ele tinha sido impactado pela palavra de Deus. E ele falou: eu preciso quebrar as alianças que eu tenho com uma pessoa. E aí ele meteu a mão naquelas pulseiras assim, arrancou, caiu de joelhos chorando. E ele orou, desfez a aliança, e estávamos eu e pastor Anísio, e a gente orou por ele. E esse rapaz, ele é assolado há muitos anos por um espírito de prostituição. Quer dizer, materializou a sua própria aliança, né? Assim como nós materializamos o casamento. Por isso que eu falo, se você é casado, se você é da Igreja Batista da Paz, eu ver você sem o anel, eu vou te dar um cascudo, porque você é casado, né? Tem que botar um anel bem grandão para dizer para todo mundo que você é casado. Não vem com desculpa para mim não, porque eu ando com a minha, já encaixou, está no dedo aqui, até para tirar é difícil,
né? 32 anos. Então trate de botar um anelzinho aí, tá? Vamos ficar de pé? Vamos orar? Ah, pastor, mas meu casamento não está bom, e eu tirei a aliança. Falei assim, mas o casamento acabou? Já foi desfeito? Se não, mantenha a sua aliança. Por quê, pastor? Porque a sua esposa, o seu marido pode até pensar assim, mas você ainda está nela. Você ainda está nela. Qual é o problema disso? Você prometeu. Você falou que ia cumprir. Que enquanto não for desfeito, está entendendo o que eu estou falando? Não tem a ver com a outra pessoa, tem a ver com você. Entendeu? Cansei de dizer isso no meu gabinete para muitos casais que estavam se separando. E aí a pessoa falou assim, já está andando sem aliança há muito tempo. Eu falei, está errado. Ah, mas vai se separar, mas não separou. Né? Porque isso tem a ver com a gente. Tem a ver com aquilo que você falou. Irmãos, nós temos que voltar à essência do caráter. Sabe? Vocês são testemunhas, eu gastei um bom tempo aqui tratando sobre hipocrisia. Não dá para ser crente e ser hipócrita. E João acusava os fariseus e os escribas de hipócritas. Por quê? Porque eles eram religiosos, mas o próprio Jesus e o João dizia que eles eram sepulcros caiados. Fora, parecia uma coisa, mas por dentro era outra. Então, por favor, não negocie o seu caráter, a sua identidade. Está entendendo? Não se subjugue a nada. Cumpra aquilo que você prometeu, cumpra aquilo que você falou. Porque, na minha opinião, pelo que eu conheço da Bíblia, Deus só vai deixar entrar na casa dele lá quem for homem ou mulher de caráter. E caráter tem a ver com, eu posso até errar, mas eu conserto. Amém, gente? Não é que você não vai errar, porque enquanto a gente estiver aqui embaixo vai ser difícil não errar. Mas errou, conserta. Falhou, volta. Entendeu? Deu uma palavra maldita, pede perdão. Porque isso tem a ver comigo, não tem a ver com a outra pessoa. Não adianta nada Adão ficar apontando, foi a mulher que tu me deste. Adiantou alguma coisa? Não, por quê? Quem que saiu do Éden? Os dois, ó. Né? Os dois. Não adiantou ele apontar o dedo para a mulher, não. Porque ele tinha uma aliança com ela, ele era uma só carne com ela, né? E aí a Bíblia diz, até o pastor esse dia falou um negócio que eu nem tinha prestado atenção. A Bíblia falou que Eva pegou o fruto da serpente, mas quem comeu foi Adão. Porque ela falou, a Bíblia fala assim, ela pegou e deu para Adão e ele, então ela não tinha comido. Ela só levou. Entendeu? E isso é importante para fazer essa avaliação, porque às vezes tem pessoas que são enviadas do diabo, né? Que vai te dando as coisas e você vai recebendo, porque essa pessoa era de confiança. Eva era de confiança dele, claro, né? Esposa dele. Como é que você não ia comer? Né? Então a gente tem que tomar cuidado com essas alianças que a gente faz. Então, para encerrar o assunto, encerrar não, nós estamos começando o assunto, né? Honre a sua aliança. Eu gosto muito da palavra de Jó. Eu vou chutar, mas eu acho que eu vou chutar, mas eu vou errar. Tem um texto de Jó que fala assim: eu fiz uma aliança com os meus olhos de nunca deitá-lo sobre uma donzela. Ou seja, Jó tinha uma aliança com os próprios olhos para não cobiçar mulher nenhuma. Era ele e os seus olhos. Entendeu? Então a gente precisa aprender isso. O Evangelho é para isso, trazer para a gente para uma realidade de é você e Deus.
E a hora que a gente aprender isso, nós vamos ser mais parecidos com Jesus. Que Deus te abençoe, te ajude a vencer as suas batalhas, suas lutas. Seja fiel a Deus, porque Ele é fiel. Cumpra a sua promessa, porque Ele não falha. Espera no Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Nós sabemos do texto, né? Então vamos nos aplicar a viver das promessas do Senhor. Deus te abençoe. Amanhã vamos ter mais um momento de oração aqui de 7h30 às 8h30. Venha orar. Gente, ontem foi lindo, estava cheio de criança aqui, a célula das crianças. Tirei foto, tinha um menininho com a camisa muito bonita do Vasco aqui, orando, né? Quem é do Vasco ora, né, gente? Está perdendo. E sexta-feira temos a vigília do Kadosh, que são os adolescentes, das 18 à meia-noite. Nós vamos estar aqui, acho que 10 horas eu vou dar uma palavra, vou estar junto com os irmãos. Venha para cá, tá bom? Que Deus te abençoe e guarde a sua casa. Pai, em nome de Jesus, te agradecemos por esta noite. Obrigado, Senhor, por cada pessoa, por cada irmão que está aqui conosco, aprendendo da tua palavra. Nos ajude a entronizar no nosso coração os teus conhecimentos como nossa verdade, porque tu és a nossa colheita, tu és a nossa herança, e ó Deus, dependemos única e exclusivamente do Senhor. Recaia sobre nossa casa a tua unção, a tua bênção, a tua paz e a tua presença. Quebra o jugo do diabo contra os nossos filhos, quebra o jugo do diabo contra o nosso casamento, porque nós temos sobre nós a tua bênção. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Deus abençoe, até domingo, em nome de Jesus. Até amanhã.